Que época melhor do que a semana do Dia dos Namorados para revisitar o slasher do início da década de 2000, o Dia do Terror. Eu sou o Felipe Pérez e seja bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados, um espaço feito de fã para fã de filmes de terror e suspense. Se você também gosta de filmes de terror e suspense, aproveita que vai entrar a vinheta, já se inscreve no canal e deixa seu like no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Ah, e vale mencionar que esse vídeo tá cheio de spoilers sobre o filme, inclusive sobre o final dele. O Dia do Terror contava a história de 5 mulheres que começavam a ser aterrorizadas por um fantasma do passado, o garotinho Jeremy Melton, ignorado por elas no Dia dos Namorados na época da escola, e humilhado em um ataque violento durante um baile que reunia os alunos. Estaria Jeremy de volta após todos esses anos para se vingar de todas elas? Lançado no Brasil em 8 de junho de 2001 e baseado no livro do autor Tom Savage, o Dia do Terror já chegava em um momento que o slasher pós-pânico perdia sua força, dando lugar aos filmes sobrenaturais, que ficaram bem populares após O Sexto Sentido, de 1999, dirigido por M. Night Shyamalan. Próximo a essa época, entraram em cartaz filmes como Revelação, de 2000, dirigido por Robert Zemeckis, Os Outros, de 2001, do diretor Alejandro Amenábar, e O Chamado, de Gore Verbinski, que viria no ano seguinte de Valentine, em 2002. Eu consegui assistir o Dia do Terror quando estava em cartaz nos cinemas. Eu não lembro muito bem se foi logo na semana de estreia, mas como eu assisti na época da minha adolescência, ele tem todo um valor sentimental pra mim. É um slasher bem farofa mesmo, a história é bem previsível, os personagens têm algumas atitudes bem bestas, mas eu acho que é um filme que tem o seu charme, tem um elenco bem legal e, como eu disse, tem um valor sentimental pra mim. Acho que todo filme pós-pânico que tinha ali mais ou menos a mesma fórmula estreava no cinema, lá tava eu dando dinheiro pro filme. O filme trazia a receita perfeita. Tinha o diretor Jamie Blanks, que tinha no currículo um slasher que tinha ido super bem de bilheteria, o Lenda Urbana, de 1998, e um belo elenco com rostos já conhecidos, como David Boreanaz, da série Buffy e Angel, Denise Richards, de Garotas Selvagens, que nem precisou de audição para conseguir seu papel, e Catherine Hale, da série Roswell e do filme A Noiva de Chuck. Mesmo com vários fatores a seu favor, a fórmula utilizada pelo filme já estava bastante desgastada. Spend this Valentine's Day. He loves me not. With someone you love. He loves me. Someone you trust. He loves me not. And someone you know. He loves me. Won't try to kill you. Uma coisa que me chamou bastante atenção na época foi o teaser que foi exibido nos cinemas para divulgar o filme antes da estreia. Não revelava nada da história, só mostrava uma mulher deitada num gramado verde, arrancando pétalas de uma flor, dizendo ele me ama, ele não me ama, com um desfecho ali que gerava um suspense e uma curiosidade sobre o que a história do filme ia realmente se tratar. Essa cena do teaser, por exemplo, não tá no filme, foi filmada especificamente para a divulgação do filme. O que eu acho bem interessante, já que a maioria dos trailers de filmes de terror acabam revelando a história inteira. Algo parecido foi feito também com o teaser de Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que tinha meio que uma sessão de terapia com a Julie James, a protagonista que sobreviveu ao filme anterior, e contando ali quais eram os medos dela, e que terminava com um jumpscare, uma cena que só tá presente no trailer, então aí não revelava quase nada da história do filme. No one is trying to kill me. Okay, now just one more. There is no man with a hook. There is no man with a hook. It's good. You feel better? Mas voltando ao Dia do Terror, a recepção do longa em 2001 não foi muito boa. Com um orçamento de 10 milhões de dólares,
O Dia do Terror arrecadou cerca de 36 milhões no mundo todo. E existe aí uma dúvida referente ao orçamento do filme, porque em alguns sites consta que foram 10 milhões de dólares, mas tanto no box office como no IMDb, na página da ficha técnica do filme, consta que foram 29 milhões. Mas se você entrar nas curiosidades do filme dentro da página do IMDb, lá tem um tópico falando sobre essa confusão do orçamento e dizendo que, na verdade, apesar de alguns sites citarem que o orçamento é 29 milhões, assim como o IMDb, na verdade, o orçamento foi de 10 milhões de dólares mesmo. Então acho que esse é o valor mais preciso aí referente ao orçamento estimado. Massacrado pela crítica, o filme não só chegou a ser indicado a pior filme no prêmio Fangoria, como venceu a categoria. Em uma entrevista anos após o lançamento do filme, o diretor Jamie Blanks disse que se pudesse voltar e fazer um novo corte de O Dia do Terror, ele tiraria a maioria dos jump scares e colocaria um pouco mais de humor no filme. O longa foi todo filmado em 42 dias e grande parte das filmagens aconteceram no Canadá. Diversos nomes foram cotados para interpretar os personagens. Tara Reid quase fez a personagem Dorothy, que ficou com Jessica Capshaw. Jennifer Love Hewitt quase fez a Paige, que ficou com a Denise Richards. Já Luke Wilson e Jeremy Sisto chegaram a ser cotados para interpretar o Eden, que ficou com David Boreanaz. Até Jared Leto e Rebecca Gayheart chegaram a ser cotados para interpretar personagens em Um Dia do Terror, lembrando que ambos já tinham trabalhado com o diretor Jamie Blanks em Lenda Urbana de 98. Rebecca Gayheart acabou recusando a participação no filme porque ela não queria ficar marcada como uma atriz que só fazia filmes de terror. O ator David Boreanaz participou bem pouco das filmagens. Seu tempo no set durou pouco menos que 2 semanas, já que ele não tinha assim tantas datas disponíveis para poder participar do filme. Completando o elenco principal, temos Jessica Caulfield, que vinha de Lenda Urbana 2. Sua personagem, inclusive, foi expandida na história porque gostaram muito de seu trabalho no filme, já que ela entregou uma personagem muito carismática. E também tem a presença de Marley Shelton, que interpreta a protagonista de O Dia do Terror. Shelton viria a trabalhar com Neve Campbell, a Final Girl de Pânico, anos depois em Pânico 4, praticamente um encontro aí de Final Girls. Apesar de ter destaque no cartaz, Catherine Heil tem pouco tempo em tela. É ela que protagoniza a cena de abertura do filme. Ela assinou um contrato para participar de O Dia do Terror antes mesmo de ler o roteiro inteiro. Ela só leu o roteiro referente à participação dela, e ela ficou bem descontente depois quando viu o filme completo. Um fato curioso sobre O Dia do Terror é que ele sofreu diversos cortes a pedido do estúdio. A cena da primeira morte, por exemplo, era mostrada de forma muito mais detalhada. Outra alteração também foi que uma das personagens que sobrevive no corte do cinema morria no corte original. No geral, as mortes apresentadas no filme são bem violentas e criativas, mas não são tão explícitas quanto poderiam ter sido. Jamie Blanks queria fazer um filme bem sangrento no estilo dos slashers dos anos 80. O argumento utilizado pela Warner na época era que eles não queriam lançar um filme para adolescentes que fosse violento demais pouco tempo depois do horrível caso Columbine, conhecido como Massacre de Columbine, de 20 de abril de 1999. E tem diversas cenas que aparecem no trailer original de cinema que não constam no corte final do filme. Tem uma cena que mostra o Jeremy pequeno entrando numa sala onde tem uma cruz no alto. Essa cena não aparece, já que as cenas dele pequeno são bem curtas no filme. Outro corte curioso é que havia uma cena no clímax do longa que explicava melhor o plot twist, que acontece nos últimos minutos para tentar enganar o público. A tal cena mostrava Dorothy sendo atacada por Eden, na tentativa de incriminá-la por seus atos. A cena foi removida para não antecipar o impacto da cena que antecede o início dos créditos finais, quando o sangue cai do nariz de Eden, revelando que ele, na verdade, era o real assassino. Terem cortado essa cena acho que foi bem interessante para a montagem do filme, porque tava aí um problema relacionado ao Dia do Terror. Era muito fácil descobrir quem que era o assassino do filme, era até muito óbvio desde o começo. Então, qualquer coisa que eles conseguissem fazer para criar uma certa confusão no público, já seria válido. Tanto que no filme tem diversas tentativas, de criar algumas suspeitas de que determinados personagens poderiam ser o assassino, mas no fim das contas essa parte da história era bem óbvia.
Aproveitando o gancho do assassino, vale mencionar a máscara que foi utilizada por ele no filme. Descrita no roteiro como máscara de Cupido, o item foi desenvolvido pela K&B Effects Group e a inspiração sugerida pelo diretor Jamie Blanks eram os querubins do artista Sandro Botticelli, um pintor italiano do início da Renascença. Dentre os meus momentos preferidos do filme estão a cena de abertura com o personagem da Catherine Hale correndo pelo necrotério. Aliás, vale mencionar aqui também que o cadáver que ela está dissecando naquela cena de abertura foi interpretado por um dos assistentes de produção do filme. Outro momento bem interessante é uma das mortes envolvendo um box de vidro, que é um momento bem brutal, e também a cena da banheira com o personagem da Denise Richards, que pra mim é uma das cenas mais bonitas do filme. Eu adoro a fotografia dessa cena. E infelizmente não existe previsão nenhuma de que um dia a gente veja o corte original desse filme, com todas essas cenas e momentos mais violentos que foram deixados de fora, já que a Warner não tem interesse nenhum em voltar a mexer na montagem dele. E aproveitando que eu falei que eu gostei bastante da fotografia na cena da banheira, vale mencionar também quem foi o responsável pela direção de fotografia de O Dia do Terror, que foi o Rick Boura, que também assinou a fotografia de outros filmes de terror, como Os Demônios da Noite, de 95, e A Casa da Colina, de 99. O diretor Jamie Blanks queria que Rick Boura tivesse assinado a fotografia de Lenda Urbana em 98, mas acabou não acontecendo. Em O Dia do Terror, Rick era um dos nomes cotados para dirigir o filme, mas foi convencido por Blanks a assinar a fotografia para ele. A estreia para Rick Boura na direção de longa-metragem só veio acontecer no ano seguinte, com a direção de Hellraiser, Caçador do Inferno, filme que foi lançado diretamente em vídeo. Rick Boura também foi responsável por dirigir as sequências seguintes: Hellraiser, O Retorno dos Mortos e Hellraiser, O Mundo do Inferno. E para fechar o vídeo, falando um pouco sobre o que eu tenho de O Dia do Terror na minha coleção de filmes de terror e suspense, eu tenho o DVD que foi lançado pela Warner aqui no Brasil, tenho também a trilha sonora original e 2 cartazes, o original de cinema, que é dupla face, e o de locadora, quando o filme foi lançado no home video. Depois de todo esse tempo que O Dia do Terror foi lançado nos cinemas, quase 20 anos já, o que você acha do filme? Sua opinião sobre ele mudou? Você já tinha assistido? Pra mim, como eu disse, ele tem um certo valor sentimental, porque eu conferi quando eu era adolescente, na época que eu saía da escola para ir ver filmes de terror no cinema, e eu acho que o filme tem um certo charme, eu acho ele divertido, gosto do elenco, e acho que ele tem ali alguns momentos bem marcantes também. Como eu disse lá no começo do vídeo, eu adoro um terror farofa e gosto bastante de todos esses slashers aí que vieram na onda pós-pânico. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, Lenda Urbana, enfim, são filmes que fazem parte aí de um momento bem especial da minha adolescência. Você gosta de O Dia do Terror? Deixa aqui nos comentários quais são suas memórias com o filme, e se você gosta de filmes de terror e suspense, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque aqui é um espaço feito de fã para fã de filmes de terror e suspense. Feliz Dia dos Namorados e até o próximo vídeo.